Respondendo aqui o questionamento de um recém-formado advogado. Doutor, eu não sei cobrar, estou iniciando a carreira, eu gostaria que o senhor me ajudasse nessa questão. Bem, vamos lá. Para quem está iniciando, tá, o exercício da função de advogado, esta realmente é a primeira dificuldade que se encontra. Por quê? Porque você não sabe o tamanho do trabalho ainda, você não sabe quais são os problemas que você pode enfrentar e cada dificuldade, tempo, tudo isso demanda dinheiro. Então vamos lá. Primeiro passo, você tem que, ao entrevistar o cliente, isso aí serve também para os clientes de escritório de advocacia que perguntam: quanto é que o senhor cobra, doutor, para fazer um inventário, para fazer um divórcio, para fazer uma ação de alimentos, para fazer uma ação acidentária, para fazer uma trabalhista, né? Então, o que acontece? A tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, ela fixa os honorários mínimos e vai caber ao advogado fixar os honorários de acordo com o mínimo ali, tá? Ou mais do que aquilo, se ele entender cabível. Mas é sempre importante que o advogado informe ao cliente tudo o que precisará ser feito naquele processo, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa vai procurar o escritório de advocacia para fazer um divórcio e ela era casada há 20 anos, mas ela não tem a certidão. E aí ela acha que ao contratar o advogado é que será obrigado a apresentar ao juiz a segunda via dessa certidão de nascimento, de óbito, de casamento. Não é. Por que eu citei logo essas certidões todas? Porque às vezes a mãe vem pedir alimentos e diz: eu perdi a certidão. Às vezes quer fazer o divórcio, mas não tem a certidão de casamento. Então, esse tipo de diligência o advogado vai cobrar por fora. Você não tem a certidão, eu vou tirar a segunda via, mas vai custar X. E esse X é X mais os honorários da ação. Não englobam. Ou então já avisar, com a certidão, com tudo, vai ficar em X. Eu tenho prática que muita gente, né, diz que a gente não deve fixar os honorários de forma muito alta e nem muito baixa. Mas o que eu tenho comigo aqui há quase 30 anos? Existem pessoas que podem pagar, por exemplo, R$5.000 em uma ação de divórcio. Outras pessoas podem pagar R$8.000 em uma ação de divórcio. E existem ações de divórcio que são mais simples, outras são mais complexas. Por quê? Uma ação, tá, às vezes de divórcio, ela demanda outras duas ações de alimentos para os filhos, de partilha de bens. Ah, doutor, mas aí são ações desconexas. Mas o cliente no total, tá, ele vai gastar bastante com o seu escritório. Então, nesse caso, é melhor você fixar valores que ele possa cumprir, tá, para que todas as ações sejam feitas. O negócio, principalmente referente a honorários, é importante o advogado ouvir o cliente, tá? Quando você coloca os honorários. Você explica o que você fará, como é feita a ação e etc. Mas é importante também você ouvir o cliente. Se o cliente pegar aquilo ali e falar: olha, doutor, eu vou passar em outro advogado, eu tenho um amigo e tal, perdeu o cliente porque ele não vai voltar. Ele só está fazendo pesquisa de preço. Mas se o cliente falar para você: doutor, eu até gostaria de fazer com o senhor, mas estou achando que está um pouquinho elevado, pesado. Então é o momento de você imediatamente tentar uma conciliação. Eu parcelo para o senhor em 3 vezes, que é o que a OAB, inclusive, recomenda, né? Eu posso parcelar para o senhor em 3 vezes, em 2 vezes, só dá um sinal, dá 50%, o restante dá no final, e assim você consegue se manter na advocacia. Processos trabalhistas, por exemplo, o aconselhável é você cobrar 30% ao final, sobre toda e qualquer verba que o reclamante venha receber.
Mas tem um porém aí, tá? Quase todos os escritórios de advocacia atualmente cobram para distribuir o processo. Ah, mas eu não tenho, doutor, então não tem problema, eu vou distribuir e ao final você vai pagar 30% mais R$ 1.000 pela distribuição, R$ 500 pela distribuição. Muitos advogados também têm a prática de, até em ações reparatórias de dano, ações de contrato de risco, onde o advogado só vai receber ao final, ele tem, por norma no escritório, cobrar um valor mensal, por mês. Tá? E para que esse valor? O que tem que manter o escritório de advocacia são os processos. E não adianta. Às vezes você fica esperando ali 30, 20 anos, e quando você recebe num processo que trabalhou 20 anos, R$ 10.000. Você divide por mês, você vai ver que você não ganhou quase nada. Então o cliente tem sim, que arcar com as despesas, mesmo que seja aí R$ 100 por mês, 70, para poder ajudar no custeio das despesas, Ciente de que você vai a um dentista, ele cobra e se você não pagar, o serviço não sai, Ah, doutor, e o que acontece se eu contratar com um advogado e no meio do processo eu encontrar um advogado mais barato? Infelizmente, existem advogados que aceitam essa prática de pegar processo pelo meio do caminho. Eu acho que é extremamente temerário, tá? Mas acontece. Uma coisa que você tem que saber nesse tipo de substituição é que você tirando o advogado, você não terá que deixar de pagá-lo porque você tirou. Você contratou um advogado novo, mas o processo já tramitou ali 1, 2, 3 anos, você terá que pagar a proporção pelo trabalho daquele profissional. E gostou, curte, compartilha, segue lá no YouTube o canal.